Então vamos lá. O título chama Livro. Quem abrir meu livro vai saber como eu livro cada servo meu, como se faz filho cada maltrapilho que me conheceu. Como se condena quem despreza a pena da sagrada mão, como é restrita qualquer uma escrita sem revelação. Vai ver meu filho, muito positivo, dizendo que o amor é cumpridor da lei, que eu sou amor e no meu filho vivo, pois para vencer a morte eu o ressuscitei. E sua voz ainda hoje dura, ressoa para quem quiser me conhecer. Desconhecer a minha escritura é tão errado quanto desprezar o meu poder. Quem meu livro aberto, ler de peito aberto para o meu amor, pode, em meio à lida, encontrar a vida, conhecer o autor. Pode, em meio à lida, conhecer a vida, encontrar o autor. É bonito. Eu gosto muito. Fala muita verdade de uma maneira bem colocada, brincando inclusive com as palavras. Então, como diz o poema, vamos ao livro. Vamos abrir de coração aberto. Vamos ouvir o que o autor fala, para que a gente conheça cada dia o autor desse livro que é a palavra de Deus. Atos 4. O texto reservado para a gente meditar hoje é do verso 1 ao verso 31. Talvez alguém já pensasse, olha, dá para distribuir no mês. A gente lê um versículo por dia, um esforço tremendo para ler, um por dia, e a gente fica o mês inteiro lendo. Um mês de 31, claro. Nós vamos fazer isso agora, e eu espero que não seja cansativo para ninguém. Afinal de contas, estamos aqui para isso, para abrir o livro, para conhecer o livro, para encontrar o autor. Atos 4, de 1 a 31. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Uma notinha aqui. Percebam como os autoritários fazem, né? Prende esses pobres aí. Mas está tarde, hoje não vamos ver esse caso não, deixa para amanhã. A pessoa está sendo tirada da sua rotina, da sua vida. Prendam, amanhã a gente conversa com eles. Já começou bem a história aqui, do respeito à vida dos outros. Pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. Vou repetir essa última palavra. Todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi criado, seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está com boa saúde diante de vós. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples, sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitavam em Jerusalém também foi feito um sinal Pois todos os que habitavam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos levaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste da boca do nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pilatos, Pôncio Pilatos e os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que na tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque pela Tua palavra o Senhor se revelou. Como o pastor já orou, Senhor, que nós não sejamos negligentes em Te conhecer naquilo que o Senhor se revela. Dá-nos condições para Te conhecer, Senhor. Dá-nos condições para expor a Tua palavra. Dá-nos a graça de não desviarmos o Teu ensino para rumos que não são a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus te peço e agradeço. Amém. Esse texto é muito interessante, mas a gente começa lendo e já percebe de início, enquanto falavam, o texto é uma continuação do que do que estava sendo narrado por Lucas no livro de Atos. Nos sermões anteriores aqui na igreja nós ouvimos sobre isso, porque estamos na série. Qual é a série? Escreveram lá para mim e eu estou perguntando. A proclamação de Cristo. E como série a gente pretende caminhar o livro de Atos. Nessa série, mais apropriadamente, nós vamos até o capítulo 7. E por que é importante isso? Nós estamos tirando um trecho aqui hoje, um foco no capítulo 4. Mas a gente não pode pegar esse texto e pensar que ele fala por si, do nada. Apareceu esse texto, capítulo 4, do nada, sem lembrar que tem capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1. Isso é um exercício para sempre fazermos, irmãos. A gente não tira um texto da Bíblia, forma uma teoria, uma ideia e sai contando por aí que é assim.
A gente lê o texto, consulta o seu contexto, consulta a Bíblia toda e aí a gente pode começar a desenhar uma teoria, uma teologia, para depois sair proclamando por aí. Então nós abrimos o livro e fomos a esse texto. O texto fala que alguém estava falando, ele está se referindo a Pedro e João. Mas eu quero fazer uma retrospectiva aqui, mais anterior a isso. E aí eu pontuei algumas coisas. Jesus é preso. Fomos lá para Lucas, que a gente já estudou. Jesus é preso, Jesus é crucificado e morto. Jesus ressurge, aparece aos discípulos, manda que aguardem, porque vão receber poder para testemunhar. E está lá em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Isso acontece, a vinda do Espírito, e Pedro explica. E após a explicação, Pedro faz um discurso. No seu discurso, ele fala de Cristo, aprovado por Deus, crucificado, ressuscitado por Deus, porque não poderia ser detido pela morte. E aponta Jesus, mas aponta de uma maneira interessante. Jesus, a quem vocês crucificaram, Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse simples apontamento, Cristo, que ele cita, já joga a gente para o Velho Testamento todo. O que a gente chama Velho Testamento, eles chamam de as Escrituras. E a gente nota isso, que nós estamos indo a esse livro para consultar sobre a vontade de Deus. E Pedro já está fazendo essa ponte também, porque ele já remete às Escrituras, dizendo Cristo, o ungido, o Messias, a quem os profetas e as Escrituras apontam. Já é uma menção. O discurso suscita questões. Pedro prega e dizendo, vocês crucificaram. E aí algumas pessoas, como assim? Mas espera aí. Aí a pergunta que eles fazem é, irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e crede, para que vocês recebam perdão dos pecados. Depois disso, lá no capítulo 3 de Atos, nós temos Pedro e João na porta do templo, causam a cura de um coxo. Em seguida, outro discurso. Aí a gente fala assim, causa a cura de um coxo. Um ato trivial. Estavam passando e... Levanta daí, vai e anda. Bom, voltaremos já a isso. Mais confronto, mais história, mais Jesus confirmado por Deus, mais de arrependimento para perdão dos pecados. O discurso de Pedro é incisivo. Então chegamos ao nosso texto, do capítulo 4. E o texto já começa dizendo que aquele milagre, que não tinha nada de trivial, obviamente, aquele milagre incomodou. Pensem no milagre. Alguém com 40 anos de idade, aproximadamente, ou mais de 40, que a vida toda é levado, porque não consegue ir sozinho, é levado à porta do templo. Ele é colocado lá para pedir esmolas. Ele não tem condição de ir, ele é, de fato, um coxo, um aleijado, uma pessoa limitada da movimentação dele, e ele é colocado porque ele não consegue ir sozinho. Pensa no nível da dificuldade. E ele pede esmolas, porque é o que ele sabe fazer. E aí Pedro dá uma resposta que ele não estava esperando. Eu não tenho esmola, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, eu tenho o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É impressionante esse milagre. Pensa que a pessoa que tem os pés atrofiados, os pés com dificuldade inclusive do sangue passar, porque é tudo... Essa pessoa tem tudo arrumado ali, tudo realinhado, no nível dele poder ficar de pé. Mas não somente isso, no nível dele pular. Ele salta de alegria e entra no templo saltando e louvando a Deus. É impressionante, não é qualquer coisa. E por ser tão impressionante, isso gera
um movimento, uma comoção, as pessoas falam, olha lá, você imagina assim, que uma pessoa está olhando, vê aquilo, salta e já dispara, vou contar para todo mundo, já sai para contar para a família, lembra daquele lá que era levado? Pois é, está lá, saltando, louvando a Deus, ele foi curado, ele foi curado de uma maneira impressionante, não foi qualquer coisa, ele está saltando, ele não conseguia nem ficar de pé sozinho, ele não conseguia andar até lá, mas agora ele está saltando. E aí todo mundo, o que está acontecendo? O que é isso? E aí se aglomera gente, e gente vai ver, mais gente vai ver. E aí os líderes, o texto nosso diz, eles incomodados. Mas por que incomodados? Porque um cara foi curado. Ele foi impressionantemente curado. Mas aqui diz o texto, no verso 2, eles se incomodaram porque os discípulos ensinavam o povo. Os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Não era tão somente aquele milagre, como se fosse pouco uma cura dessa, mas o discurso deles incomodava. Eles falavam de Jesus e não meramente um Jesus que estava ali. Eles conheceram Jesus, cá entre nós. Todos esses que estão envolvidos aqui, essas autoridades, conheciam Jesus, porque eles foram os que condenaram Jesus à cruz. Conheciam muito bem a fama de Jesus, o poder de Jesus, os discípulos de Jesus. Mas agora esse discurso que eles pensavam teria acabado porque Jesus foi crucificado, não acabou. Continua através dos seus discípulos. E isso é que impressiona eles, isso é que incomoda eles. E eles então querem entender isso aí, se aproximam, mas já chegam com esse poder de mandar prender, de mandar calar. E aí vão interrogar os discípulos. O que vocês estão fazendo? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Isso é muito interessante, irmãos, porque quem consulta o livro, quem é amigo do livro, se aproxima do livro, vive consultando e buscando inspiração nesse livro, conhecimento desse livro que fala de Deus, desse livro que é a revelação de Deus. Quem faz isso se apropria do livro como parte dele. A sua vida muda e esse livro passa a ser a expressão dos seus lábios. Então, quando alguém questiona, por que você faz isso? O livro vem e responde. Vocês lembram que quando Jesus anuncia que o Espírito virá, ele fala assim, o Espírito vai fazer vocês lembrar tudo que vocês aprenderam. Alguma coisa assim, Jesus fala para os apóstolos. Jesus também num momento fala assim, não se intimidem quando estiver diante de autoridades, porque o Espírito vos fará lembrar. O Espírito trabalha com essa matéria-prima que é o que você já tem do livro em você. Então, quando Pedro e João são questionados, em nome de quem? Pedro já saca o livro. Pedro já faz uma citação. Esse Jesus, a pedra rejeitada, ele primeiro diz, em nome de Jesus, ele anuncia o nome. Em nome de Jesus é que esse homem foi criado. Vocês estão questionando isso? O homem foi curado, aliás. Vocês estão questionando por que ele é curado, por que ele está tão bem aí, por que ele está cheio de saúde? Pois é, em nome de Jesus. Aqui Jesus, aquela pedra angular, aquela pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Mais uma vez, Pedro lança em rosto das autoridades que sabiam muito bem do que ele estava falando. E ele declara o nome. Mas agora fazendo uma referência lá aos Salmos. Que nas palavras do Salmo se anuncia. Deixa eu ver aqui. Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. E Pedro diz, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E aí ele solta a bomba maravilhosa. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro recupera a mensagem que o livro dos antigos ensinava,
de quem era Jesus, a pedra angular, e diz: esse é o nome, e é o único nome que interessa, é o único nome que garante a salvação. Eu quero lembrar que Pedro é aquele que negou Jesus. Eu não me esqueço disso. Maldade minha? Talvez. Mas Pedro é aquele que negou Jesus. E ele estava numa situação... tudo bem, era uma situação temerosa mesmo. Você está na casa do inimigo. O inimigo tem poder. Tem poder para te prender, até para matar. Então é natural de Pedro ter medo. Mas o que me incomoda é que antes Pedro disse: Senhor, eu dou a vida, eu estou de boa. Jesus alerta e Pedro faz isso. Vocês lembram disso? Nós pregamos sobre isso um tempinho atrás. Mas mesmo entendendo Pedro, a situação, o drama, ele se acha muito, mas vai lá na hora do aperto, nega Jesus e sai chorando depois. Vai chorar Pedro. Depois Jesus tem um papo com ele, o pastor gosta de lembrar disso. Jesus vai lá e afaga Pedro e chama ele: você precisa liderar o meu povo, minhas ovelhas. Então vai realinhando Pedro, mas Pedro ainda está sendo trabalhado. E quando Jesus fala: vocês receberão poder quando vier o Espírito, é mais uma parte desse processo de recuperação dos apóstolos, e mais uma parte da preparação mesmo deles, para que eles tenham condição de fazer o que precisa ser feito. E aí chega esse momento de Pedro, aí Pedro vai para cima. Pedro já não tem medo. Pedro é atrevido, Pedro é ousado. Pedro fala: vocês crucificaram. E é nesse nome que a gente está anunciando. É nesse nome que esse homem foi curado. É impressionante o que acontece com Pedro aqui. Mais para frente ainda, porque Pedro fala da pedra angular, mais para frente na sua carta, ele tem 2 cartas no texto bíblico, no livro que a gente consulta, e lá ele desenvolve mais ainda esse conceito de a pedra angular que é Cristo e as pedras vivas que somos nós, os que creem em Cristo. Pedro desenvolve mais, vale a pena depois a gente consultar para entender esse desenvolvimento. Nessa hora, Pedro está sendo... O autor Lucas escreve que Pedro está sendo observado. O verso 13 vai dizer: observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples, sem erudição, eles se admiraram. Os líderes, as autoridades se admiraram. Esse homem sem instrução está falando desse jeito. Que coisa é essa? E eles reconheceram, aí que eu gosto dessa parte do texto, pelo que ele falava, pelo conteúdo, pela ousadia do que ele falava, eles reconheceram que eles, os discípulos, os apóstolos, tinham convivido com Jesus. De novo, pelo conteúdo do que eles falaram, pela ousadia com que falaram, foram reconhecidos como esses conviveram com Jesus. Eu vou fazer mais uma recapitulação agora. Eu vou ler 12 itens disso tudo que a gente já falou. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. É Jesus falando para os apóstolos. Pedro, em seus discursos, enfatiza: Jesus, o ungido de Deus, aquele que foi ressuscitado por Deus, venceu a morte. Pedro e João são reconhecidos pela coragem por terem convivido com Jesus. Esse poder que recebem cumpre o propósito anunciado em Atos 1:8. Eles testemunharam sobre o que Deus fez através de Jesus. Esse testemunho gerou uma prisão, que por sua vez gerou mais pressão. Gerou ainda a confirmação de que era evidente demais o milagre. Não dava para negar o milagre, aconteceu. Isso desmontou um pouco a articulação política das autoridades de querer abafar o caso. Gerou ameaças,
mas gerou também confiança que obedecer a Deus é o melhor caminho. Os que ameaçavam reconheceram que o povo glorificava a Deus pelo que aconteceu. Percebam, uma mensagem das testemunhas que conviveram com Jesus gera glorificação a Deus por quem estava vendo, por quem presenciou a cena. Perceba, a glória não ficou pelo milagre que já era em si espetacular. A glória foi dada a Deus, não a outro. E Pedro deixa claro, é no nome dele que a gente fez, não fomos nós. O pastor enfatizou muito isso nos sermões anteriores. Porque é preciso enfatizar. Às vezes a gente se encanta com alguma coisa e não com Deus que fez aquela alguma coisa. E aí alguma coisa pode ser muito maravilhosa mesmo, mas é Deus que faz, porque Ele é mais maravilhoso do que aquilo. É Ele que gera esse nosso encantamento, e precisamos entender que dar glória a Deus é quando você vê aquela coisa maravilhosa e você fala, foi Deus, Deus fez isso. Entende? Esse ato de você reconhecer Deus fez isso é que é glorificar a Deus. Isso às vezes te move, te mexe com você de um jeito que você não consegue mais ficar tranquilo. Você tem que falar disso aí. Você tem que falar desse encantamento, mas também desse Deus que causa coisas impressionantes. Tudo foi feito para testemunhar sobre Jesus e resulta em adoração, resultando numa oração mergulhada na palavra. A oração termina declarando que tudo o que houve em Jesus, toda a maldade dos homens, era parte do que Deus predeterminara que se fizesse. Nada escapa do olhar do Senhor. Nada escapa à sua intenção, se podemos dizer assim. Nada escapa ao que Ele quer. A gente pode dar volta, achar que está sendo criativo, mas não escapa. O fim de tudo a gente vai ter que encarar é quem manda, Deus. Por isso que é bom que a gente conheça o livro. O livro revela Deus. O livro fala da vontade dele, fala dos caminhos que ele cria e fala dos caminhos que ele abomina. Então a gente não pode ser negligente, a gente tem que conhecer bem. Mas nessa oração que encerra com um pedido que é curioso, né? Senhor, eles pedem, Senhor, dá que seus servos continuem falando. Eles entenderam que mergulhar no livro, se apropriar desse livro como elemento da vida, tem que resultar em falar mais desse livro. Falar mais desse nome que é revelado no livro. A resposta da oração nós lemos no último versículo. Ela é confirmada com o tremor do lugar e a informação que eles passaram a anunciar com coragem a palavra no poder do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Poder para ser testemunha. Porque se a gente for pelo nosso próprio poder, pela nossa própria competência, a gente pode até conseguir alguma coisa. Mas a ordem de Deus, a intenção de Deus é que a gente trabalhe sob o poder do Espírito. É que a gente entenda que só assim a gente cumpre, a gente consegue ser obediente à vontade dEle. A gente não pode descartar isso. Irmãos, considerando esse texto, a gente nota que existem particularidades no texto. Algumas são inerentes àquela época, àquelas pessoas, e essas, assim, a gente precisa olhar para elas e perceber o que podemos aprender com aqueles que viveram aquela situação. Mas nem tudo a gente pode pensar, vou trazer e vou fazer, vou sair dizendo aí, levanta e anda, porque nem sempre, pode ser que a gente passe vergonha. Aliás, muita gente já passou vergonha.
E quando passa vergonha nesse nível de prometer uma cura, um milagre, e não acontece o milagre, ele não envergonha só a si, ele envergonha o Evangelho. Muitos hospitais já privaram crentes de entrar para fazer oração por alguém que está doente, porque teve crente que foi lá e falou assim: você vai ser curado, e a pessoa vai em seguida morre. A pessoa promete cura, mas a pessoa não é curada, ela morre. Porque a pessoa pensou que ela podia se apropriar disso e sair dizendo: você vai ser curado. Não é assim. Isso causou problemas para gente séria, gente temente a Deus, que quer levar a palavra de conforto. Pessoas que trabalham em capelania, em hospitais, tiveram que travar batalhas para vencer essa dificuldade causada por pessoas com uma má instrução sobre o livro. Há particularidades no livro que é para aquele momento. A gente não tem que pensar em repetir certas coisas. Mas há particularidades que cabem a nós, porque elas se ampliam no seu alcance. E a gente precisa descobrir. Eu fiz aqui três apontamentos, que já foi falado sobre isso. É um resumo para a gente ver se a gente aplica na vida da gente. O primeiro apontamento é: Pedro, nesse trecho, entende muito bem o seu papel de submissão a Deus, para a sua glória, e se torna instrumento para isso. A gente precisa ler no livro, descobrir a vontade de Deus e aplicar ela em nossa vida, entendendo que a gente tem algum papel. E isso vai se confirmar no dia a dia de busca pela vontade de Deus. Mas a gente precisa ter essa noção: qual é o meu papel? O que eu devo fazer? Qual é a vontade de Deus para que eu execute no meio do seu povo? O segundo item é: Pedro tem um discurso firme. Jesus, aquele profetizado, é o Cristo confirmado por Deus, e é fundamental o arrependimento e a fé nesse Cristo para perdão dos pecados. Pedro tem convicção, e quando ele abre a boca, ele faz a referência às Escrituras, a esse nome e ao arrependimento e fé para perdão de pecados. Ele não brinca com isso, não negocia esses itens. E aplica, e anuncia e proclama no poder do Espírito. E declara de um jeito que a gente precisava vibrar sempre: não há salvação em nenhum outro. Não há. Não há. Ninguém corta caminho, o caminho é Cristo, a gente vai por Ele, e só por Ele. A terceira observação, a terceira particularidade que nos alcança, é que Pedro entende que depois de testemunhar, discursar cheio do Espírito, ele precisa voltar para os seus companheiros, e ele volta. Essa comunhão de compartilhar, olha, tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, contagia os outros. O texto é interessante porque ele está falando que ele está contando para os outros. E todos oraram, todos clamaram a Deus, todos dirigiram a voz a Deus. Mas o discurso está dito. Eles louvam a Deus reconhecendo o seu poder, eles louvam a Deus reconhecendo que Ele é o Senhor de tudo, que é o Criador de tudo. E aí eles pedem: Senhor, continua curando, fazendo coisas extraordinárias, mas dá aos seus servos ousadia para que continuem proclamando a palavra, para que continuem falando sobre o nome de Jesus, e que façam isso sob o poder e autoridade que o Espírito Santo concede. A minha oração é que nós sejamos assim, que nós entendamos nosso papel como servos, filhos de Deus, como partes da sua igreja, que nós mergulhemos nesse livro maravilhoso que é revelação de Deus para nós, um livro que comunica vida, e vida que só há em Deus, e que isso, sendo a gente embebecido, sendo a gente mergulhado nesse livro. Mergulhado é uma palavra bom para Batista. Batista gosta de mergulho. Então, que a gente mergulhe nas Escrituras
para conhecer mais desse Deus maravilhoso. E aí tudo o que sair da nossa boca seja louvor a Ele, seja o nome de Cristo, o único em quem nós podemos ter salvação. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, bendito seja o seu nome. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos como Tu queres, como a Tua vontade revelada nos ensina.